Olá, pessoal! O GT LGBT+, decidiu deixar esse relato por último, como forma de encerramento das atividades de junho sobre o mês do orgulho LGBTQIA+. Esse relato é muito especial e reflete muito a nossa sociedade como um todo, não apenas no meio geológico. Acreditamos que ele possa contribuir, de certa forma, como entendimento da comunidade trans e sirva de incentivo às pessoas terem mais empatia com o próximo, independente de gênero, raça e sexualidade. Então vamos lá. Eu me chamo Raquel, sou atualmente estudante de Geologia da UFRN e já fiz técnico em Geologia no IFRN. Sou a primeira mulher trans destes dois cursos. Como sou caloura do curso pela UFRN e estudei e convivi apenas por um mês devido ao começo da pandemia e as aulas suspensas, eu não tenho tanta experiência para contar quanto aluna da graduação, mas já fiz bastante amizade e ouvi alguns relatos. Porém, vivi na pele durante 2 anos quanto aluna do técnico. Eu sou transexual e minha história quanto ao meu gênero começa logo na infância. Morava no interior do estado do Rio Grande do Norte, em Caiçara do Norte, quando meus pais se separaram e eu tive que morar com meus avós maternos, porque minha mãe teve que sair para a capital para trabalhar. Logo na infância, tenho lembranças desses fatos porque foram constrangedores e marcaram minha vida. Porque eu nunca queria brincar com os coleguinhas meninos, sempre estava perto das meninas. Fora que todos os primeiros dias de aula do ano letivo, eu dava chiliques por ter tudo. Mas tudo que um menino queria. Bolsas, fardas, lancheira, sapato, chapéu. Mas para meninos. E eu chorava bastante. Mas, para minha família, aquilo era apenas lido como se eu não gostasse do tipo de desenho animado estampado. E todos os meus coleguinhas zombavam de mim por isso. Era a mulherzinha. O tempo foi passando, fui crescendo, e sempre fui aquela pessoa que tinha uma aparência masculina, porém uma voz delicada no jeito de falar, mesmo que às vezes de maneira grosseira para alguma situação. E todo mundo ficava falando para eu virar homem e engrossar a voz. Tinha gente que me chamava de mal mole. Meu avô é vaqueiro e sempre me levava para pegar as vacas dele de cavalo. Aquilo era uma tortura. Muitas vezes eu ia chorando. Ele não fazia por mal, na mente dele só estava me ensinando a dar continuidade à vida que ele amava fazer. Ele nunca me mandou engrossar a voz, muito pelo contrário. Quando eu chegava em casa falando que alguém tinha feito isso e aquilo, ele ia tirar satisfação. Ele, depois que me assumi, sequer disse um pio em relação à minha transexualidade. Muito menos quero ouvir alguém falar mal. Eu tenho 11 tios, nem todos hoje gostam de mim. Meus avós me criaram muito bem. Particularmente, eles me protegiam, me davam de tudo. E isso mudou muito o que meus tios sentiam por mim. Até hoje eu ouço falar de terceiros que um ou outro falou que me tornei trans porque meus avós, principalmente meu avô, me mimavam. Fui crescendo e virei o adolescente que gostava de dançar. Por volta dos 13, 14 anos, cheguei até namorar meninas para disfarçar meu gênero. Ainda lembro do dia que, numa festa, 3 meninas do grupo de dança discutiram por minha causa. Mas acredito que isso tudo era porque tinha afinidade com mulheres e as tratava muito bem. E por isso elas chegavam a gostar de mim. Nunca houve nada, todas as 3 tentaram. E eu sempre inventava que eu estava com dor de cabeça. Uma vez eu falei que estava sentindo frio sem estar. Foi tão sério que comecei a ficar com febre. Isso era uma tortura. Fingir ser o que não era para agradar a família. Eu sempre gostei de estudar. Comecei a fazer meu ensino médio no técnico integrado em informática em outra cidade. Nesse mesmo período, meus avós se separaram e eu tive que ir morar com minha mãe, que já estava morando na cidade há alguns anos. Até que eu decidi me assumir, porque eu já estava me torturando demais. Namorei meninas, vestia uma roupa que me causava muito mal, e isso era simplesmente a morte. Era uma morte todos os dias. Cheguei a frequentar uma igreja adventista e, lendo a Bíblia, eu achava que aquilo que eu sentia era um castigo. Por muitas vezes eu queria me matar.
Até, até que um dia eu decidi me assumir, não aguentei. Contei pros meus amigos, me maquiei. Pedi uma roupa feminina emprestada a uma amiga, que hoje ela também é uma trans assumida, e fui pra festa. Quem aparece lá e me vê toda maquiada, vestida como uma garota que eu sempre sonhei em ser? Minha mãe. Ela mandou eu ir pra casa, não falou nada. Como eu tinha bebido um pouco, na hora foi um alívio. Estava pensando, minha mãe viu e por mais que ela me bata ou faça coisa pior, ela já sabe. Aquilo foi muito libertador. Mas no outro dia o pesadelo começou. Apanhava quase todos os dias quando chegava em casa do IFRN por alguém ter fofocado que eu tinha me maquiado. Apanhava por achar Xuxa de cabelo nas gavetas, alguma calcinha ou sutiã. Apanhava se eu tivesse dado chapinha no cabelo. Eu já estava deixando meu cabelo crescer. Imagina você ser torturado verbalmente e fisicamente todos os dias por alguém que você ama. Te falando que você é uma aberração, que você vai ser castigado e vai pro inferno por você ser você. Até um dia eu não aguentar e ter tentado tirar minha própria vida. Isso ocorreu algumas vezes. Às vezes choro pensando nesses momentos. Na época, como eu ainda não tomava hormônio e eu tinha uma aparência masculina, todo mundo me falava que eu era um viado que não deu certo, que era melhor eu virar homem. Era conhecida na cidade como um gay que se vestia de mulher para tentar chamar a atenção de homem. Como a cidade só tinha 6.000 habitantes, mais uma vizinha que o limite era apenas uma placa, que tinha mais 4.000, no total 10.000 pessoas. Todo mundo de certa forma me conhecia, e falavam ou aumentavam coisas para chegar no ouvido da minha família, e só sobrava para mim. Até que eu não aguentei mais e desisti de estudar no IFRN. Imagina você acordar de manhã cedo para viajar para outra cidade e só chegar às 20 horas e ainda assim apanhar ou ouvir a noite inteira que eu fiz isso ou aquilo. E não era nada de errado que fazia, apenas me maquiava ou tinha arrumado o cabelo, que já estava grandinho. Não desisti de estudar, mas saí do instituto. Me matriculei em uma escola estadual. Eu saí de casa e corria para a casa do meu amigo. Tudo que era meu e que era feminino estava lá. Lá eu me arrumava e saía para a escola. E na escola ninguém respeitava meu nome social, mesmo já resguardado por lei, até por professores que se diziam amar os LGBTs. E quando eu entrava no banheiro feminino, a diretora chegou até me chamar na direção e falar que eu deveria entrar no banheiro de deficientes físicos para não constranger ninguém. Mas ninguém olhava para mim, que era constrangida por todo mundo da escola todos os dias. Nessa época, o que se falava na pequena cidade era que eu dei errado nos estudos por sair do instituto, porque eu virei um viado, e viado desse tipo só poderia dar certo se fosse prostituto ou sendo ladrão. Até que não aguentei a pressão psicológica, que era a pior, que me fez até tentar tirar minha própria vida. E decidi vir para Natal, morar com a mesma família de um amigo meu, aquela que eu deixava todas as minhas coisas lá. E eles me amavam, até hoje são como minha família. Me casei e conheci o curso técnico de geologia de outro instituto. Me matriculei, ao chegar no curso, percebi que metade dos professores eram muito machistas, a maioria dos alunos veteranos também. Nessa época, eu já estava tomando hormônio feminino e minhas características físicas já não eram basicamente femininas, ao ponto de pessoas olharem e não me reconhecerem como uma mulher trans e sim como uma cis. Muita gente chegava me falando, tanto professores quanto alunos, para eu desistir. Que não era que eu nasci para isso, e sim o curso e a profissão que não aceitavam de jeito nenhum, nem por um milagre. Mas alguns me deram muita força, ao ponto que tinham uns basicamente militando para eu desistir, tinham outros me dando força para continuar. Alguns professores, quando descobriram que eu era trans, do nada passavam a me chamar de ele, me tratando como masculino. Ficavam na sala mostrando o quanto não eram preconceituosos toda hora, mas por trás falavam mal. Meu ex-marido também entrou no curso. Fiz amizades com alguns colegas, nos quais me davam força. Hoje meu melhor amigo é um homem hétero cis, que conheci na sala de aula. Como eu sou muito participativa nas aulas, eu cheguei a processar internamente um professor por ele cobrar coisas que não era do próprio curso,
chegava atrasado, mexia no celular e cobrava quem fizesse uma coisa que ele faz. Fiquei conhecida como uma travesti de mimimi que não aguentava ouvir a realidade. Todo o IFRN ficou sabendo que eu processei o professor por ele ter falado algo transfóbico, porque as pessoas acham que tudo que fazemos ou procuramos algo por direito é por causa disso. Como dizem sempre, só fazemos mimimi. Até hoje muita gente me critica por isso sem nem saber o motivo, mas como a briga foi uma travesti, foi tudo mimimi. Consegui uma vaga na UFRN no curso de Geologia e até hoje eu ouço gente que tem contato com pessoas do IFRN que estou estudando para perder meu tempo para se mostrar, só para provar para eles que eu posso. Hoje, quando volto para minha cidade natal, as pessoas falam diferente comigo. Ao invés da fofoca, elas tentam se reaproximar. Até parente meu, que falava que eu era vergonha da família, hoje tenta se reaproximar. Não é que eu não consiga, é só porque eu não quero. Eu não quero que alguém se aproxime de mim hoje porque eu, como eles dizem, sou uma trans que deu certo. Porque hoje eu tenho uma aparência feminina ou porque faço faculdade. Eu só queria ser respeitada sendo o que sou, apesar de minha aparência ou se dei certo ou não. Como pessoa, ser humano e cidadã que merece respeito, como todos. Hoje me dou muito bem com minha mãe, ela finalmente me vê como sou, com meus irmãos e alguns poucos de minha família, que nunca desacreditaram ou se afastaram de mim. Mas eu prefiro não ter contato com os que me machucaram e sequer hoje me reconhece como tal pessoa, apesar de me procurarem. Muita gente me machucou ao ponto de eu tentar me matar. E não é um discurso de que hoje sou uma trans que deu certo por causa da minha aparência atual que vai apagar tudo o que eu passei. Hoje não sofro tanto preconceito justamente pela aparência, até alguém perceber que sou trans. Muitos meninos que conheço para sair, quando estão comigo ou namoram, e aparece alguém conhecido, ou quando tem um parente por perto, pedem para eu não contar. Imagina eu passar por tudo isso e hoje ter que esconder o que sou. Hoje em dia, a sociedade é assim. As aparências enganam até a ela mesma. Porque a parcela da sociedade que aceita nós trans até hoje, só aceita se a gente ter tal aparência. Tem que ser feminina e delicada. Fora isso, eles acham que é um gay que se veste de mulher para chamar a atenção. Mas ainda tem aqueles que não respeitam de jeito nenhum. Me apaixonei pela geologia. E quem pensa que com um comentário ou outro vai me fazer desistir, no mínimo vai ser só mais um fragmento de rocha que tenho que desviar ou guardar para minha coleção. Isso para mim não é nada, mas o contrário disso poderia me ajudar. Fui muito bem recebida na UFRN, mas ainda tenho pouco tempo de experiência para falar sobre preconceito diretamente ligado a mim. Mas ouço que tal professor é um pouco machista, homofóbico, que tal aluno uma vez destratou algum LGBT. Gostei muito de meus colegas, eles me respeitam bastante como pessoa. Fiz algumas amizades, eles me tratam como uma mulher independente do jeito que nasci, e é só isso que me importa perante a sociedade. Mesmo com algumas curiosidades que entendo que tenho. Só quero exercer meus direitos e deveres, respeitar e ser respeitada. E quero dizer a todos que quando descobri que a página estava fazendo este quadro, eu me emocionei bastante. Principalmente quando ouvi o relato de um homem trans. Logo pensei, existe alguém como eu gostando do que eu gosto. Isso pode ser simples, mas é muito importante para pessoas que sempre são excluídas da sociedade, de emprego, da família, de amigos, que são solitárias e só são aceitas ainda de maneira restrita. Respeite o próximo por você ser um bom respeitador, e não só se você achar que este próximo merece respeito. Um bom respeitador não avalia quem ele vai dar o seu respeito. Obrigada pela oportunidade e parabéns pela iniciativa.